Olá! Hoje nós vamos falar de um tema fundamental, que é o estudo da Bíblia. Esse vídeo está dentro da série O Coração do Cristianismo, onde nós tratamos de temas fundamentais para viver a fé cristã. E um desses temas é aprender a estudar a Bíblia. Afinal, a Bíblia é a palavra de Deus, é nela que Deus nos deu orientações, informações, dados relevantes sobre como precisamos conduzir as nossas vidas para estarmos cada vez mais próximos dele. Estudar a Bíblia é fundamental para a fé cristã. Mas o que atrapalha o estudo da Bíblia? Porque as pessoas têm dificuldade de estudar a Bíblia. Vamos ser sinceros, para os padrões atuais, o texto é meio chato. Ele é grande, ele usa uma linguagem difícil, ele fala de coisas que as pessoas não têm muita noção, sei lá, santificação, justificação pela fé, coisas assim. Vamos ser sinceros, vamos ler a Bíblia e ficou com sono. E muita gente não entende o que lê, porque a Bíblia foi escrita a partir de 3.500 anos atrás, numa realidade completamente diferente, com costumes diferentes, coisas diferentes, e as pessoas têm dificuldade para entender o que estava se passando nos relatos da Bíblia e como aquilo faz sentido. E tem gente que, então, acaba lendo a Bíblia só com medo de ir para o inferno. O pastor diz, não, vocês têm que ler a Bíblia, é fundamental. Então, o cara vai ler a Bíblia, se força a ler a Bíblia, não tem nenhum prazer naquilo, fica difícil, mas ele faz obrigado porque ele tem medo de ir para o inferno. Nada disso. Ninguém vai para o inferno por não ler a Bíblia. O que a gente perde ao não ler a Bíblia é o conhecimento sobre Deus, é o aprofundamento da relação com Ele. E outro problema que as pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia é porque elas não conseguem aplicar hoje ensinamentos de coisas que aconteceram 2.000, 3.000 anos atrás. Como é que, sei lá, uma história que aconteceu com Abraão, que tinha duas mulheres diferentes, que teve filhos dessas mulheres, se aplica no dia de hoje, onde a gente é ensinado a ter uma mulher só? Como é que uma história que discute sacrifício no Templo de Jerusalém tem a ver com o dia de hoje, onde nós não sacrificamos animais mais? Pelo contrário, seria considerado crueldade. Essas são as dificuldades que as pessoas têm de estudar a Bíblia. Mas quais são as razões para estudar a Bíblia? Ouvir a voz de Deus. Paulo disse isso lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Encontrar sabedoria para saber como conduzir a própria vida, para saber resolver dilemas, para fazer escolhas mais acertadas. A Bíblia nos ensina isso em Salmo 119, versículo 99. Para ajudar a vencer o pecado. Todos passam por tentações. O diabo, o inimigo, tenta a todos, tentou até Jesus, porque não vai tentar a gente. E a gente, às vezes, tem dificuldade de vencer o pecado, porque a gente fica encontrando justificativas para os nossos próprios erros. Mas a Bíblia dá ensinamentos que nos ajudam a vencer o pecado, como está dito em Salmo 32, 3, ou na carta de Paulo aos Romanos 8, 1 e 2. E conhecer Deus. Como é que a gente pode ter um relacionamento sólido com Deus se a gente não conhece Deus? E Deus se revela aonde? Na Bíblia, conforme Jeremias 29, 13 nos explica. Então, essas são razões para você estudar a Bíblia. Aí vão algumas dicas gerais para o seu estudo. Primeiro, use uma tradução da Bíblia que empregue linguagem mais fácil. As traduções mais antigas, às vezes, são muito bonitas, a linguagem que utilizam, como as traduções mais tradicionais de João Ferreira de Almeida, são linguagens muito difíceis
difíceis para a gente entender no dia de hoje. São usadas palavras que não têm nada a ver com a nossa realidade atual. Então, as pessoas se embaraçam não no texto da Bíblia, mas na linguagem que aquela tradução emprega. Então, use traduções com linguagem mais fácil. Há, por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje, Nova Versão Internacional, e assim por diante. São traduções que usam linguagem mais do dia a dia. Então, fica muito mais fácil você entender, porque você não vai ter a barreira do vocabulário do emprego de palavras que você não conhece. 2, há muitos recursos que podem ser usados para estudar a Bíblia, para ajudar nesse estudo. Por exemplo, comentários bíblicos. Determinados estudiosos escolhem um determinado livro, por exemplo, o Evangelho de Marcos, e ele escreve um comentário onde ele explica versículo a versículo o que está no texto da Bíblia. Dá referências, liga com outros evangelhos, com outras passagens da Bíblia. Isso ajuda muito a você entender um determinado livro da Bíblia que você esteja estudando. Dicionários bíblicos. Da mesma forma que existem dicionários para quando tem uma palavra difícil, existem dicionários bíblicos para ajudar a entender determinados conceitos teológicos que não são fáceis. Por exemplo, santificação, libertação, salvação. Você vai lá, entra no dicionário, vai na palavra correspondente e vê qual é o significado daquilo. Então, tenha em mãos comentários, dicionários bíblicos, você encontra isso na internet, você encontra isso em sebos, por preços muito baratos, muito acessíveis, você encontra isso em bibliotecas de igrejas, você peça emprestado a alguém que tenha. Em suma, tente ter esses recursos, isso vai ajudar muito você a estudar a Bíblia. E, finalmente, leia sem pressa, prestando atenção. A Bíblia não é para ler correndo como você lê um jornal. Não, a Bíblia é para ler num local calmo, sem interrupção, lendo sem pressa, prestando atenção, repetindo a leitura daquele trecho para ver se o que está sendo dito entra na sua mente. Não se aprende a Bíblia na correria. É que nem aprender matemática. Você deve ter estudado matemática. Ninguém aprende matemática na véspera da prova. Se você não estuda matemática ao longo do ano, quando você chegar na prova, você vai sair muito mal. A mesma coisa é estudar a Bíblia. Tem que ter paciência, tem que ter disposição, tem que insistir. E aí os resultados virão. Há duas formas alternativas de estudar a Bíblia, para quem está começando. A primeira é leitura livro a livro. Você escolhe um livro e você deve começar pelos livros mais fáceis. Por exemplo, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam a vida de Jesus, são fáceis de ler, porque são textos históricos que vão contando coisas que aconteceram com Jesus ou que ele fez. Como, por exemplo, também é o Atos dos Apóstolos, que é a história do começo da igreja cristã. É mais simples de entender o que o texto está dizendo e se acostumando com o vocabulário e o ambiente das histórias bíblicas. Jesus viveu 2000 anos atrás, então há um ambiente, há toda uma história por trás, e você vai se acostumando aos poucos. Outros livros fáceis de ler é Salmos. Salmos são poesias, falam de angústia, de sofrimento, de alegria, de amor a Deus, de desespero. São sentimentos que todos os seres humanos têm. Não é difícil ler os Salmos. O livro de Provérbios são uma série de frasezinhas de sabedoria que ensinam e são fáceis de entender. Então, comece por livros fáceis e vá se acostumando com o ambiente, e aí depois você vai para textos mais difíceis.
Quer ver um texto difícil? A carta de Paulo aos Romanos, um texto teológico, é um texto denso. Não é fácil. Apocalipse é um livro maravilhoso, fala do final dos tempos, mas é cheio de símbolos, cheio de metáforas, não é um livro fácil de ler. Então, comece pelos livros mais fáceis e depois, à medida que você vai se acostumando, você passa para os livros mais difíceis. E use comentários bíblicos, como eu falei, etc. Uma outra forma de ler a Bíblia, talvez mais fácil, é um plano de leitura por tema. Especialistas fazem estudos e juntam num pacote de leituras tudo o que há na Bíblia sobre determinado tema. Por exemplo, paz. Não estou me sentindo em paz, quero ler sobre a paz de Deus. Aí tem lá um estudo sobre paz. Ele passa de livro em livro da Bíblia, fazendo referência àquilo que está em cada livro sobre a paz de Deus. Aí fica fácil de ler, porque você está lendo só sobre um tema. Você não está lendo a história de ninguém, você está lendo uma coisa específica. Paz de Deus, ou salvação, ou trindade. Então, você escolhe um tema que tem um plano de leitura e vai seguindo o plano que vai fazer um passeio por toda a Bíblia, em todos os livros da Bíblia, para você entender tudo que se fala ali sobre aquele tema que você escolheu. E, para isso, eu sugiro que você baixe um aplicativo. Gente, não estou vendendo nada, não. O aplicativo é gratuito. Vocês estão vendo aqui, ó, esse está escrito, aqui está em inglês, mas em português é escrito Bíblia, e aqui dentro está escrito Bíblia Sagrada. E tem essa carazinha com esse livrinho assim. Abre aí no seu celular que você vai encontrar esse aplicativo e baixa. É de graça. Ninguém ganha nada com isso. É um aplicativo maravilhoso. Aí você vai no aplicativo, você tem aqui embaixo planos, são planos de leitura. Ajude-me a encontrar um plano. E aí tem planos de todos os tipos: amor, ansiedade, salvação e assim por diante. Então você escolhe um tema, escolheu um determinado plano, você começa a seguir aquele plano. Então, por exemplo, aqui está em inglês, eu escolhi um tema traduzindo Encontrando Paz. Para uma pessoa que está ansiosa, que está com dificuldade, está lá um plano chamado Encontrando Paz. Aí está aqui dizendo, ó, é um plano de 10 dias. Iniciar o plano. Então, quando eu aperto iniciar o plano, aparece isso, está vendo? O número de dias, cada dia. Então, se eu comecei no dia 30 de setembro, ele vai colocando. E cada dia, aqui está o material que você tem que ler naquele dia. Por exemplo, tem uma devocional, um textozinho de especial falando sobre paz, e aí você tem que ler ela na segunda carta dos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Ah, Vinícius, como é que eu faço isso? Aperta aqui, começar a leitura. Ele já te pula direto para os textos que você vai ler. E aí você vai cumprindo cada dia. No final de 10 dias, nesse caso, você acabou de ler. Você aprendeu um monte de coisa que a Bíblia fala sobre paz. E aí você escolhe outros temas que são relevantes para você, que ajudam no momento que você está vivendo. Essa é uma forma mais fácil e que eu acredito vai te ajudar muito. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o like, nos siga nas nossas redes sociais. O nosso trabalho aqui é feito só com o objetivo de divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, os ensinamentos da Bíblia. Nada mais nos move que isto. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.